Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Salles, essa Salles TV, e você já sabe o que aconteceu na Bienal do Livro do Rio de Janeiro de 2019, mas eu sinto que eu deveria falar sobre isso também no canal. Mais do que isso, eu sinto que eu quero muito falar sobre o que aconteceu no canal. Se você estava embaixo de uma pedra e não sabe do que eu tô falando, eu vou contar essa história. Até se você acompanhou as notícias, mas se perdeu um pouco o tanto de notícia que saiu liminar, o liminar foi cancelada depois. Eu vou fazer aqui uma linha do tempo em 3 atos e depois eu vou falar a minha conclusão. São 3 conclusões também, ok? Tudo começou quando o prefeito do Rio de Janeiro, onde acontece a Bienal do Livro de 2019, o Crivella, ele gravou um vídeo e postou no Facebook. Atenção para esse detalhe, porque ele será importante mais tarde, falando sobre uma HQ dos Vingadores que estava sendo vendida lá na Bienal. E nessa HQ tinha um beijo entre 2 homens, entre 2 rapazes. Inclusive, um deles é o filho da Feiticeira Escarlate, que já tá bem grandinho agora. Era só isso, um beijo entre 2 rapazes, não muito diferente dos milhões de beijos héteros que acontecem em quadrinhos durante todos esses anos, né? Toda edição Homem-Aranha beija Mary Jane, etc. Vale lembrar que a história em que isso acontece é uma história bem complexa, com diálogos truncados. Duvido que uma criança se interessaria a ler, mas que ela poderia se interessar, que não teria problema nenhum. O público da Bienal, por sua vez, reagiu da maneira que eu imaginei que eles reagiriam e comprou todas as HQs que estavam sendo vendidas. No dia seguinte, né, o portão abriu e em meia hora, 40 minutos, todas as HQs dos Vingadores que tinham esse beijo foram vendidas. E a própria organização da Bienal disse que não iria recolher nada, que não ia colocar nada em plástico preto, e também entrou com uma liminar na justiça para impedir que a censura acontecesse. O prefeito chegou a mandar um fiscal para a Bienal, o que foi muito 1964. Ele ficou rondando lá, cercado de gente. Muitos editores não deixaram ele entrar nos seus estandes, porque eles tinham o respaldo da lei, né? Eles tinham um documento lá que mostrava que ele não tinha esse direito, e ele voltou para casa de mãos vazias, inclusive soltando a frase: eu fui procurar material impróprio e só encontrei um monte de livro, na Bienal do Livro. A reação do público e das editoras foi muito firme, inclusive com manifestações nas redes sociais, e depois teve até um protesto lá dentro da Bienal, com as pessoas levantando livros LGBT e falando que não seriam caladas. E é no terceiro ato que tudo fica meio complicado. Eu me perdi um pouco, admito, porque apareceu o Felipe Neto do nada. Felipe Neto, o youtuber, e ele usou o superpoder dele, que é ter muito dinheiro, para comprar 14 mil livros LGBT e distribuir de graça na Bienal. Ele mandou distribuir de graça na Bienal com um saco preto e com um aviso dizendo: este livro é impróprio para pessoas preconceituosas, retrógradas. Muito bom, cara. Ó, virei coruja, hein? A reação da prefeitura foi bem assustador. Eles conseguiram uma nova liminar que anulava a liminar da Bienal, para eles voltarem lá e recolherem os livros. E foi uma loucura, porque o Felipe Neto avisou isso nas redes sociais, e aí as pessoas que estavam lá distribuindo os livros começaram a empacotar e distribuir o livro mais rápido para poder isso acontecer. Eles distribuírem todos os livros antes da chegada dos censores, para eles não confiscarem, né? E aí várias pessoas voluntárias começaram a participar desse mutirão de embalar livro e saco, entregar livro para as pessoas. Muitos amigos meus estiveram lá, e os fiscais chegaram lá, segundo o Felipe Neto, armados dentro da Bienal, à paisana, porque eles sabiam que eu ia encontrar lá, mas no final também voltaram para casa de mãos vazias. Quais são as 3 conclusões que eu tirei dessa história toda, essa louca história? A primeira conclusão em off, que não conta entre as 3, é que eu nunca mais pulo uma Bienal do Livro na minha vida. Essa foi a primeira Bienal do Livro que eu precisei pular para focar em escrever meu livro novo. E aí foi a Bienal que entrou pra história. Nessa experiência de Bienal, eu sabia que se algo assim acontecesse, a reação seria exatamente essa. Porque de todos os lugares que eu frequentei na minha vida, se tem um espaço, que é um espaço de acolhimento, um espaço em que todo mundo é tratado igual, eu prometo pra vocês, são os eventos literários. Nos eventos literários você pode ir com a roupa que você quiser, você pode ter a aparência que quiser, você pode ter a necessidade especial, você pode...
não importa o evento literário no geral, assim, a Flip, a Flip Hop, a Bienal, alguns mais do que outros, eles são acolhedores. E é por isso que eu imaginei que se a prefeitura, o governo, qualquer autoridade tentasse levar o preconceito e a intolerância para dentro desses eventos, eles encontrariam resistência, e foi o que aconteceu. A segunda conclusão é: parabéns para todo mundo que lutou contra a censura. E se você tem ainda alguma dúvida sobre o quanto isso é perigoso, eu pediria com muito carinho no coração para você rever alguns dos seus conceitos. Porque vamos supor que você está assistindo esse vídeo, mas você é uma pessoa que é contra isso. Você não suportaria ver um desenho ilustrado de dois homens se beijando numa HQ sendo vendida livremente, sem nenhum tipo de censura ou plástico preto. Mesmo eu não concordando com a forma como você pensa, eu sei que você tem esse direito. Mas, se isso é uma coisa que te incomoda, você precisa saber que isso é um problema seu. Porque não é ilegal, não é pornografia. Dentro das nossas normas, né, a nossa lei diz que isto não é errado. E o terceiro ponto, a terceira conclusão que eu vejo poucas pessoas falando é o seguinte: eu vi muitas postagens. Se você pensa assim, mesmo discordando completamente da forma como você pensa, eu sei que você está no seu direito. Mas é importante que você saiba que isso é um problema seu. Você deve tampar os seus olhos, os seus ouvidos. Se seu filho comprar, você pode ir lá trocar, né, pedir o seu dinheiro de volta na loja. Mas você nunca deve pegar a sua mão e tampar a minha boca, sabe? Então é muito importante você entender que isso não é uma pauta nem de esquerda contra a direita, não tem nada a ver com isso. É uma pauta de: nós vamos permitir a censura na nossa sociedade ou não? Porque o perigo é: você pode bater palma agora para a censura que está acontecendo e que te agrada. Mas se a censura for contigo amanhã, sabe? Se amanhã quiserem, por exemplo, limitar a forma como você se expressa religiosamente, isso seria horrível, não seria? O direito de outra pessoa fazer algo que você talvez não goste é o que permite que você faça o que você gosta de fazer. O terceiro ponto que eu vejo poucas pessoas falando é o seguinte: por mais que, quando Crivella tentou censurar a HQ, proibir a HQ, ela se espalhou, todo mundo comprou. Esse desenho de dois caras se beijando está em todo lugar agora, estava na capa da Folha de São Paulo, estava na Globo. Por mais que isso tenha acontecido, por mais que as pessoas tenham se posicionado contra o Crivella, e teve protesto, teve manifestação, e pessoas, 14 mil livros LGBT espalhados por aí de graça, por mais que tudo isso tenha acontecido, para o político é possível que ele interprete isso como um ganho, um ponto positivo. No Brasil e no mundo cresceu muito nos últimos anos a tal da pauta identitária dentro da política. O que é isso? É uma maneira de ganhar votos. Inclusive, eu imagino que essa ação, por ele ter gravado, inclusive postado no Facebook, não apenas mandado a galera ir lá confiscar os livros, eu acho que foi muito uma ação eleitoreira visando as eleições que vão acontecer muito em breve. Muitas vezes assim, o político ele é ruim, ele tem uma aprovação ruim, ele é incapaz, ele não cuida das coisas básicas que ele deveria cuidar como político. No caso do prefeito, né, educação básica na cidade, tapar buraco, esse tipo de coisa. Mas quando o político faz esse gesto vazio, atacando uma minoria, seja com um ato como o Crivella fez de censura, mas seja só com as palavras, postando um vídeo, espalhando uma fake news nas redes sociais dele, o que o político está fazendo é buscando identificação com pessoas que pensam assim, que é muitas vezes, esse político ele não é tão legal, mas pelo menos, é assim que eles pensam, mas pelo menos ele concorda comigo nesses pontos morais ou nesses pontos religiosos. O que eu estou querendo dizer é: todo mundo do Rio de Janeiro que é preconceituoso acordou um pouquinho mais disposto a votar em um determinado político por conta de tudo que aconteceu. E tem muita gente preconceituosa no mundo.
Então, se você é uma pessoa que você notou que você tende a gostar mais de um político por conta de coisas assim que um político faz, eu sugiro que você reveja alguns desses conceitos, porque é possível que ele esteja usando alguns conceitos que existem na sua cabeça para te manipular. Então fique atento em dados um pouco mais concretos. O que ele está fazendo de fato, como a segurança está no seu mandato, como está a saúde, a educação. Tente não se deixar influenciar, ok? E para todo mundo que estava na Bienal do Livro, meus parabéns, um beijo no coração de vocês são demais. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda. Falou, tá falado. Não tem discussão. Não! A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu? Você que inventou esse estado. Inventou de inventar. Toda a escuridão. Você que inventou o pecado. esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, Amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você. Onde vai se esconder? da enorme euforia. Como vai proibir? Quando o galo insistir em cantar. Água nova brotando. E a gente se amando sem parar. Apesar de vocês, amanhã há de ser outro dia.